Como um técnico que conquistou 7 títulos em pouco mais de um ano é demitido apenas 3 meses depois de ganhar Libertadores e Brasileirão? Como alguém que atingiu 101 jogos consecutivos no comando se torna descartável por 2 derrotas? Isso não é comum. Isso é o tipo de movimento que normalmente acontece quando um clube está em colapso. Quando o vestiário está perdido. Quando o trabalho já não convence mais ninguém. Mas não era esse o cenário. O time vinha de conquistas históricas. E isso torna tudo ainda mais difícil de entender. Porque quando o cenário não aponta crise, a decisão aponta outra coisa. Estamos falando de Filipe Luís. 7 títulos. 63 vitórias. 2 troféus continentais e nacionais de maior peso no mesmo ciclo. E mesmo assim, demitido. Antes de continuar, se você gosta de análises que conectam futebol brasileiro com a leitura estratégica da Europa, já se inscreve no canal. Porque essa história muda completamente quando você olha de fora. E o que a Europa viu não foi normal. O jornal espanhol Marca utilizou uma palavra que raramente aparece em decisões técnicas desse porte. Inexplicável. Inexplicável. Essa palavra não é neutra. Ela indica quebra de padrão. Na Europa, treinadores são avaliados por ciclo, por desempenho acumulado, por construção de projeto. E quando alguém com 7 títulos em pouco mais de um ano é desligado, isso soa como ruptura fora do script. E ruptura fora do script quase sempre indica mudança interna de direção. Não apenas mudança de técnico. Mudança de comando. Mudança de influência. Mudança de eixo. E talvez seja exatamente isso que tenha acontecido aqui. Vamos colocar emoção de lado por um momento. 7 títulos oficiais. Libertadores. Campeonato Brasileiro. 101 jogos consecutivos. 63 vitórias. Apenas 2 derrotas decisivas no início de 2026. Agora responda internamente. Qual desses números pesa mais? Se o critério é desempenho acumulado, o trabalho era sólido. Se o critério é estabilidade, o projeto estava estruturado. Então, qual foi o gatilho real? Talvez a resposta não esteja no campo. Ele foi demitido 3 meses após conquistar os 2 principais títulos do continente. Não foi após uma sequência de derrotas prolongadas. Não foi após eliminação vexatória. Foi após 2 finais perdidas. 2 decisões. 2 decisões encerraram um ciclo vitorioso. Na Europa, ciclos vencedores costumam ser protegidos. Recebem reforços. Recebem tempo. Recebem blindagem pública. Aqui, o ciclo foi encerrado. E quando decisões são rápidas demais, geralmente não nascem naquele momento. Talvez o problema não tenha sido perder. Talvez o problema tenha sido crescer rápido demais. 7 títulos em pouco mais de um ano não consolidam apenas currículo, consolidam liderança. E liderança altera estruturas internas. Um treinador jovem, carismático, vencedor,
com respaldo da torcida. Isso amplia a influência. E influência mexe com o equilíbrio de poder. Clubes gigantes são ambientes políticos. E política raramente aparece em coletiva de imprensa. Existe uma diferença importante entre perder apoio da torcida e perder respaldo interno. A torcida reage ao que vê no campo. A diretoria reage ao que sente nos bastidores. E essas duas forças nem sempre caminham juntas. Demissões no futebol moderno raramente são apenas emocionais. São estratégicas. E decisões estratégicas costumam ser amadurecidas antes de se tornarem públicas. Existe uma dimensão no futebol que raramente aparece nas transmissões. Ela não está nas estatísticas. Não está no placar. Não está na coletiva pós-jogo. Ela está nos bastidores. Em reuniões que não são gravadas. Em decisões que não são explicadas. Em movimentos que só fazem sentido meses depois. Quando um treinador acumula 7 títulos em pouco mais de um ano, ele não conquista apenas troféus. Ele conquista espaço. Ele conquista influência. E influência dentro de um clube gigante é uma moeda poderosa. Quanto maior o protagonismo do treinador, menor o protagonismo de outras figuras internas. Isso não significa conflito declarado, mas significa redistribuição de força. E redistribuição de força raramente acontece sem resistência. A demissão aconteceu logo após 2 derrotas decisivas. Derrotas doem. Mas derrotas também oferecem justificativa pública. Justificativa pública é diferente de motivação interna. Se o ciclo estivesse realmente desgastado, os sinais apareceriam antes. Mas o que existia eram títulos recentes e números consistentes. Existe ainda um detalhe que muda completamente a leitura dessa história. A velocidade com que tudo aconteceu. Grandes decisões no futebol raramente são tomadas da noite para o dia. Elas são discutidas, são avaliadas, são projetadas com antecedência. Quando uma demissão acontece tão rapidamente após 2 derrotas, isso levanta uma dúvida inevitável. Será que a decisão começou a ser construída antes mesmo dessas finais? Porque derrotas expõem fragilidades. Mas também oferecem justificativas convenientes. Se o projeto estivesse absolutamente blindado internamente, 2 derrotas não seriam suficientes para desmontá-lo. Principalmente depois de 7 títulos em pouco mais de um ano. Existe ainda um fator psicológico que quase ninguém está considerando. A pressão do sucesso. Quando um treinador vence muito em pouco tempo, ele eleva o padrão do clube. E elevar o padrão significa aumentar a expectativa. Depois de conquistar Libertadores e Brasileiro, qualquer resultado que não seja título passa a parecer regressão. Mesmo que racionalmente não seja. 2 finais perdidas não apagam 7 troféus. Mas mudam o clima. Mudam a narrativa. Mudam a percepção. E no futebol moderno, percepção influencia decisão tanto quanto desempenho. As derrotas encerraram o ciclo ou apenas ofereceram um momento ideal para encerrá-lo? Em grandes clubes, timing raramente é coincidência. Ele costuma ser cálculo. Se ele tivesse perdido tudo,
uma consequência que quase ninguém está debatendo. O impacto dessa decisão fora do Brasil. Quando um treinador conquista Libertadores e Campeonato Brasileiro no mesmo ciclo, ele não chama a atenção apenas internamente. Ele entra no radar internacional. Clubes portugueses observam. Clubes médios da Espanha analisam. Diretores esportivos monitoram perfis com esse tipo de desempenho. E quando a saída acontece de forma considerada inexplicável por um jornal europeu, isso não diminui o treinador. Pode até valorizá-lo. Porque no mercado internacional, currículo pesa mais do que momento isolado.